Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus irmãos, vamos abrir um texto da palavra. Está no livro de 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 19. E eu queria convidá-los a ler inicialmente o versículo 14, mas peço que deixem as Bíblias abertas, porque nós vamos voltar ao texto. Amém? Amém. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 14. Amém? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Querido Deus e Pai celestial, rogamos a Ti pelas misericórdias vivas de Jesus, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha nos encher com a Sua presença, que o Senhor venha abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais, de modo que nós possamos compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Meus amados, nos últimos tempos, eu tenho ouvido algumas pessoas, tomado conhecimento de muitas histórias, e uma coisa tem chamado a minha atenção de uma maneira especial, são aquelas mensagens, aquelas comunicações que nós recebemos subitamente e que tem trazido tristeza, abatimento ao nosso coração. E hoje eu queria encorajá-los a estender perante o Senhor essas comunicações recebidas, essas comunicações que trazem desconforto, que trazem ameaças, e que nós possamos confiar na providência de Deus, porque nós servimos a um Deus que é vivo, nós servimos a um Deus presente, um Deus real, um Deus que age nas nossas vidas, e em nenhum momento nós estamos sozinhos, sobretudo quando nós temos tentado na medida do possível andar e viver piedosamente, como a gente tem conhecimento de muitos irmãos que têm andado piedosamente, têm buscado o Senhor, andar na presença de Deus, mas ainda assim esses irmãos têm passado estreitos, tão estreitos que são quase intransponíveis. E assim orando, pedindo que o Senhor nos desse uma palavra para o dia de hoje, esse texto, ele me saltou aos olhos. Ele é mencionado também pelo profeta Isaías no capítulo 37, se você ler o capítulo 37, até Isaías traz um pouquinho mais de detalhes. E ele trata da grande ameaça sofrida pelo rei Ezequias de Judá por parte do rei Senaqueribe da Síria. O rei Senaqueribe era um sujeito que saía fazendo horrores, conquistou rei dos vizinhos e saía destruindo tudo e tomando conta de tudo. E de repente esse sujeito resolve mandar uma carta ameaçadora para o rei Ezequias. E nessa carta, o conteúdo dessa carta, além de ser um conteúdo ameaçador para o rei de Judá, era também, ele usou palavras insolentes contra o Senhor, dizendo: quem é esse Deus a quem você serve? Você está pensando, assim como os deuses dos outros lugares, das outras nações, as quais eu conquistei, não puderam livrá-las da minha mão, o seu Deus também não vai conseguir.
né? Então, na verdade, quando um servo de Deus, ele é afrontado, o próprio Deus é afrontado, pois nós somos chamados pelo nome do Senhor. Então, queridos, em sua angústia, Ezequias vestiu-se de pano de saco, vestiu roupas de luto, colocou cinzas sobre a cabeça e entrou no templo do Senhor e se prostra na presença do Senhor. Ele envia mensageiros ao profeta Isaías e ali ele derrama seu coração numa das orações mais tocantes da palavra de Deus. O rei estende diante de Deus a carta recebida de Senaqueribe e o Senhor ouve, responde e entra com a providência. Sim, porque quando nós nos colocamos diante de Deus com sinceridade de coração, quando nós rasgamos o nosso coração na presença de Deus, o Senhor é um Deus que responde oração. Muitas vezes você diz: olha, o Senhor está demorando muito, faz tempo que eu oro por isso e eu não estou vendo resposta, mas ela está comigo. Essa resposta está vindo em nome de Jesus. E nós entendemos que a Bíblia é um livro de tipos também. E o rei Senaqueribe, ele é considerado um dos tipos do nosso adversário, Satanás. Um adversário perigoso, astuto, que trama e tenta de todas as formas nos atingir. Quantas mensagens do nosso adversário nós temos recebido nos últimos tempos? E eu queria chamar a sua atenção com relação a isso, quer que sejam escritas ou de viva voz. E a gente tem insistido muito com um ponto aqui, porque muitas vezes o inimigo do homem ou os inimigos do homem são os da sua própria casa, aqueles da sua própria parentela, aqueles que deveriam estar ali apoiando do lado e trazendo uma palavra de conforto. Eles são exatamente aqueles que mais têm fustigado. Então são notícias ameaçadoras de todas as partes. Instrumentos malignos são usados como porta-vozes, mas a fonte é uma só: o inimigo das nossas almas. Então são intimações de justiça que nos apanham de surpresa. São notícias de dívidas que não fizemos. Outro dia uma irmã recebeu uma carta de uma dívida que ela não fez, que ela não contraiu. E essa notícia chegou e abalou aquela irmã. Então são resultados de exames que apontam para doenças graves. São demissões inesperadas quando há tantos compromissos a serem honrados e de repente aquela demissão vem e nos apanha de surpresa e nós ficamos sem chão. Pedidos de divórcio quando achávamos que estava tudo bem. Palavras maledicentes que machucam e entristecem nossos corações. A lista, na verdade, é interminável. Se a gente fosse entrar para fazer uma lista verdadeiramente, a gente não ia nem sair daqui hoje. Mas não é esse o meu propósito. Contudo, seja qual for o conteúdo dessas mensagens do inferno, dessas cartas do inferno, como o pastor gosta de chamar, as cartas de Senaqueribe, que a gente aqui e acolá está recebendo, o propósito delas é desestabilizar o crente, é afrontar o Deus vivo. E o que fazer então diante dessas situações? Estendê-las em oração diante de Deus. E é interessante porque mesmo no meio dos crentes há aqueles que dizem assim: mas olha, não há alguma coisa prática que eu possa fazer além de orar? Orar é tudo. Porque quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós buscamos a presença de Deus, sem barganhar com o Senhor isso ou aquilo, sem fazer votos de tolos, o Senhor é aquele que responde orações. Então, queridos, diante da ameaça sofrida, eu queria convidá-los a nós olharmos o texto da palavra. Eu vou ler numa versão, vocês têm a versão revista e atualizada, eu estou com a versão da NVI. Mas eu queria convidá-los para que juntos nós olhássemos para esse texto e saíssemos daqui encorajados.
encorajados a vencer toda a batalha, a superar todas as notícias malignas, todas as cartas de Senaqueribe que têm sido enviadas para nós. E diante da ameaça sofrida por Ezequias, olhemos para o texto e vejamos o que ele pode nos ensinar no dia de hoje. Sim, porque a Bíblia é extremamente contemporânea e tudo que está escrito ali é para nossa edificação espiritual. Primeira coisa que nós descobrimos aqui é que diante daquela ameaça tão grande, diante daquela afronta tão grande sofrida, daquela carta tão ameaçadora, Ezequias estende a carta ameaçadora diante de Deus. Ele vai buscar a pessoa certa. Ele não fica choramingando pelas esquinas. Ele não fica reclamando disso, daquilo. Ele vai buscar a pessoa certa, que é o nosso Deus. Versículos 14 a 19 dizem o seguinte: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor. E na oração de Ezequias ele diz: Senhor, Deus de Israel, que reina em teu trono, acima dos querubins. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Aleluia. Aleluia. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, se nós olharmos para o versículo 1, teve um momento quando a notícia chega, quando o impacto daquela carta do inferno chega, daquela comunicação do inferno chega para nós nos sentimos abalados. Claro, nós somos humanos, nós sentimos medo, nós choramos, nós sentimos dor. Viver não é indolor, muito pelo contrário, viver é algo que causa dores. Mas ele vai à presença de Deus, mesmo vestido de luto, mesmo vestido de pano de saco, mesmo com cinza sobre a cabeça, ele vai à presença do Senhor e ali ele derrama seu coração na presença do Senhor. E me chama a atenção o conteúdo da oração do rei, porque em primeiro lugar ele exalta o poder e a majestade de Deus acima de todos os deuses, porque os outros deuses não são. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus Criador, o Senhor é o Deus Sustentador de todas as coisas. E o Senhor, nós precisamos aprender a exaltar a majestade do Senhor diante de todas essas situações. E testemunhar mesmo antes que essas coisas aconteçam, antes que a vitória chegue. Nós precisamos aprender a orar, a olhar para essas vitórias com os olhos da fé e dizer: o meu Deus reina, o meu Deus é poderoso e Ele vai reverter tudo isso em bênção em nome de Jesus. A segunda coisa que o texto nos mostra é que ele conta o que o inimigo fez e clama pelo socorro de Deus. Clamemos pelo socorro de Deus. Eleja um lugar na sua casa, recolha-se a esse lugar, clame pela presença do Senhor. Jesus ele diz: olha, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, fala ao teu pai que vem em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensar. As pessoas gostam de orar no monte, outros gostam de orar na praia, andando, mas o grande diferencial de tudo isso é que nós tenhamos um lugar de oração, um lugar secreto de oração, onde nós não somos incomodados pelas pessoas, onde o telefone não vai tocar, onde alguém não vai nos chamar. É aquele tempo que você separa para buscar a presença do Senhor e ali você rasgar o seu coração na presença de Deus. E quando nós oramos assim, com sinceridade de coração, apresentando diante de Deus a nossa queixa, ou Ele nos capacita a resolver com a inteligência que Ele nos deu, ou Ele entra com uma ação
ação sobrenatural, definitiva, para resolver aquela questão. E percebemos aqui a preocupação do rei Ezequias, não apenas de se livrar da situação, mas que o nome do Senhor fosse exaltado com aquela vitória. Então, por que nós estamos buscando tão avidamente ao Senhor? Só para que nós nos livremos daquela situação incômoda? Ou nós queremos verdadeiramente que aquela vitória, quando chegar, o nome do Senhor possa ser glorificado? A segunda coisa que nós vemos aqui, que nós aprendemos no texto, é que Deus responde à oração sincera do seu servo e conforta seu coração, prometendo providência. Eu vou ler alguns textos, do 20 ao 28, do 32 ao 34. Diz assim: então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem, a filha de Sião, o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel, sim. Você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros e declarou: com carros sem conta subi aos pontos mais elevados e às inacessíveis alturas do Líbano. Derrubei os seus mais altos cedros, os seus melhores pinheiros, entrei em suas regiões mais remotas e nas suas mais densas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com as solas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Você não percebe que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso? Desde a antiguidade planejei o que agora faço acontecer, que você deixaria cidades fortificadas em ruínas, seus habitantes sem forças, desanimam-se envergonhados, são como pastagens, como brotos tenros e verdes, como ervas no telhado, queimados antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está, sei quando você sai e quando você retorna, e como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfurece, e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha, não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Amém? Amém. Então a gente vê aqui o Senhor, ele mostra na sua resposta ao rei Ezequias que ele tem o controle soberano de todas as coisas. Mesmo aquelas nações que haviam sido arrasadas por Senaqueribe, elas foram arrasadas porque o Senhor permitiu. Ele não fazia aquilo que ele pensava que era do querer dele, mas ele estava sendo apenas um instrumento de justiça de Deus. E muitas vezes nós achamos que determinadas coisas são feitas pela nossa capacidade. Não, o que nós somos, o que nós temos, o que nós podemos, o que nós fazemos, é porque o Senhor, ele é soberano e ele nos capacita. Tudo vem de Deus. Então, queridos, em nome de Jesus, que nós possamos ter essa visão diante das comunicações do inferno, das cartas do inferno que são enviadas para nós, e nós nos levantemos na força que o Senhor supre, na certeza que o nosso Deus é um Deus que livra com muito ou livra com pouco,
fogo, é um Deus presente, que faz maravilhas, fez maravilhas no passado e fará maravilhas nos dias de hoje, em nome de Jesus. E a terceira coisa que o texto chama a minha atenção, a nossa atenção, é que Deus cumpre a sua promessa de livramento e providência. Em primeiro lugar, nós vemos o rei se derramando na presença do Senhor, trazendo aquela comunicação do inferno perante ele. E ali o Senhor levanta o profeta manda uma palavra de consolo, o profeta manda uma palavra de ânimo da parte de Deus, dizendo que ele vai resolver a questão. E em terceiro lugar, aquela promessa, ela é cumprida. Versículos 35 a 37 diz: naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo de seu Deus, Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Esar-Adom foi o seu sucessor. O Senhor não faz obra incompleta. E ai daqueles que se levantam para afrontar o Deus vivo. Queridos, o que é que esse texto de tantos anos nos traz hoje? Nos ensina hoje nas nossas próprias lutas e nas comunicações, e em relação às comunicações do inferno, das cartas do inferno que nós temos recebido, que não são poucas. Em primeiro lugar, diante de qualquer demanda, luta ou ameaça, recorramos ao Senhor, estendamos diante dele aquilo que nos aflige e vem para afrontarmos e para afrontá-lo. Façamos isto com absoluta sinceridade de coração. Rasgue o seu coração, não se preocupe com as palavras, não se preocupe de fazer uma oração pomposa, mas vá ali na presença do Senhor e diga: Senhor, olha o meu coração. Muitas vezes, nas nossas dores, nas nossas lutas, nós não temos palavras para dizer na nossa oração, mas nós podemos gemer na presença de Deus, nós podemos chorar na presença de Deus, dizer: Senhor, eu não tenho nem como externar aquilo que está no meu coração, mas vem e solta o meu coração e tem misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador. Segundo lugar, fiquemos atentos, pois enquanto esperamos, Deus envia consolo. Não podemos deixar que o nosso desespero nos impeça de ouvir a voz de Deus através de vários instrumentos levantados para nos consolar. É muito interessante porque as pessoas dizem assim: eu queria que Deus falasse comigo, eu queria que Deus falasse ao meu coração. Aí o Senhor vai se levantando uma opção de pessoas para trazer uma palavra de ânimo, para trazer uma palavra de consolo, para trazer uma palavra de refrigério, uma palavra da parte de Deus, e a gente fica fazendo ouvidos bons, aquela voz, aquela palavra, porque o desespero é tanto que a gente queria que o céu se abrisse, o céu se fendesse, e o Senhor numa nuvem, num relâmpago, falasse conosco de uma forma sobrenatural. Mas o Senhor, Ele não nos deixa sozinhos, Ele levanta pessoas para nos consolar. Hoje eu ouvi uma história muito interessante. Uma irmãzinha lá em Olinda, orando, clamando pela situação difícil, o filho drogado, as dificuldades financeiras muito grandes, a despensa vazia, e essa mulher começa a orar, e o Senhor levanta outra serva, do outro lado da cidade, e levanta essa serva que atravessa a cidade toda e vai até lá e ali leva socorro. Não foi Deus que falou com aquela mulher? Foi. Eu vi uma imagem muito interessante nessas imagens de internet, sujeito ajoelhado dizendo: Deus fala comigo, Deus fala comigo. Aí aparece uma mão com uma Bíblia, dando a ele uma Bíblia para ele abrir. Então o Senhor é o Deus que fala conosco, Ele fala na palavra, Ele fala por intermédio dos seus servos, que são instrumentos e canais da multiforme graça de Deus. O Senhor podia fazer isso por meio de anjos,
Muitas vezes o Senhor fala numa voz interior do nosso coração, mas invariavelmente Ele usa pessoas para trazer consolação aos nossos corações. Em terceiro e último lugar, guardemos já em ação de graças aquilo que Deus fará. Estejamos certos que o Senhor fará infinitamente mais de tudo aquilo quanto pedimos ou sequer pensamos. E às vezes a gente pede ao Senhor, Senhor, eu não sei como é que o Senhor vai resolver isso. Não é da sua conta você saber como Deus vai resolver. Agora que Ele vai resolver, Ele vai. Amém? Porque todas as possibilidades estão nas mãos do nosso Deus. Amém? Vamos orar uns pelos outros.